Aquilo que estamos vendo aqui com você é a verdade da vida, sem a contradição, sem o conflito, sem o sofrimento presente, como nós conhecemos. Eu disse exatamente isso, a verdade da vida, quando o eu, o ego, esse sentido de ser alguém não está mais presente dentro do viver, nos eventos, nos acontecimentos, nas situações. Nós temos enfatizado aqui a importância do não eu. A ausência desta psicológica condição em que nós nos encontramos, em razão de um condicionamento psicológico que nós trazemos. É a isso que alguns chamam de o despertar espiritual. Isso é algo que é o resultado da visão da realidade. Tomar ciência disso de uma forma direta é como estamos trabalhando aqui com você. É aquilo que Ramana Maharshi chamava de Atma Vichara, sábio da montanha de Arunachala, do sul da Índia. Atma Vichara. Alguns traduzem isso por autoinvestigação. Eu prefiro por autoobservação. Aprender a arte de observar a si mesmo, tomando ciência do movimento do eu. Essa é a forma prática, mais direta, desse contato com a verdade daquilo que é você em seu ser. Então aqui estamos sempre trabalhando com você a verdade da prática do autoconhecimento. Você pode teorizar sobre isso, ler livros sobre isso, ouvir palestras sobre isso, sem a vivência direta do que isso significa, do significado disso. Mas aqui estamos mostrando a você o que é praticar o autoconhecimento. O que é viver praticando o autoconhecimento. Uma vez que você se aproxime da autoobservação, da Atma Vichara, desse olhar para o movimento do pensamento, você entra em contato direto com a ilusão de um centro dentro do viver, da vida, da experiência. Percebe que o seu contato com ele ou com ela é a partir de uma imagem que você faz, de um experimentador como você se sente ser nesse contato com ele ou com ela. Então você tem uma revelação da verdade sobre você. E percebe que esse você não passa de um conjunto de imagens, de memórias, de lembranças. Repare, de algo que vem do passado, buscando ter, num contato com esse instante, com a vida como ela acontece, uma relação. E é isso que está estabelecendo o conflito, o problema, o sofrimento. Você não pode tomar ciência da revelação de Deus a partir deste eu. Todo contato que você pode ter com a vida,
A partir desse eu é o contato do experimentador com uma dada experiência, se vendo separado dessa experiência. Reparem a implicação disso. As pessoas querem ter experiências, assim chamadas espirituais. Elas buscam experiências místicas, experiências extrafísicas. Elas querem ter um contato com algo misterioso, com algo fora daquilo que tem se constituído a vida delas, de rotina, de continuidade, de tédio, de repetição, de monotonia. Então elas vão em busca de uma experiência. E a mais desejada de todas é a experiência com Deus. A ideia por detrás disso é que existe você presente para contactar Deus, para se encontrar com Deus, até para se iluminar ou receber a iluminação. Vejam, é o padrão de visão em dualidade. Tem você e Deus. Você e aquela dada experiência mística ou espiritual ou esotérica ou extrafísica. Esse padrão de separação é o padrão criado pelo pensamento. Reparem, é o pensamento que sustenta a ideia de alguém presente. Alguém com vontade, com escolha, alguém com desejos, com medos, alguém que viveu o passado, está vivendo o presente, irá viver o futuro. Reparem, tudo isso é parte de uma estrutura montada pelo pensamento. A verdade da revelação do seu ser está no fim do eu, no fim do ego. E, portanto, no fim desta ilusória separação entre aquilo que é você em seu ser e a vida. Aquilo que é você em seu ser e os acontecimentos, e as experiências, e os eventos. E um pensamento, e uma emoção, e uma sensação. Tudo isso é parte da vida, desta vivacidade dela, daquilo que ela representa. Mas não tem esse eu. Não existe essa pessoa se separando disso. É isso que é descartado quando ocorre. E só ocorre nesse instante, dentro de uma visão da realidade. Quando ocorre o fim do eu, do ego. A nossa ênfase aqui é trabalhar com você exatamente isso. A percepção da realidade. Por isso estamos enfatizando com você a meditação. Essa meditação é Advaita, é a visão da realidade, da não separação, da não dualidade. Quando não há separação, quando não há dualidade, nós temos a presença da meditação. A verdade de que só há uma realidade presente, sem qualquer outra coisa. Essa realidade é a realidade divina. É a realidade deste ser, consciência, felicidade. Aqui, o nosso trabalho consiste em termos uma aproximação da verdade, da prática da meditação, da real meditação.
Eu tenho chamado de meditação real na prática. Essa é a meditação Advaita. Essa forma de aproximação da meditação é atenção plena. A ciência desse instante, sem o elemento do pensador, do observador, do experimentador, é a ciência da vida, sem esse centro, que se separa. Tudo que precisamos para tomar ciência do autoconhecimento é a anulação da dualidade, da separação que o pensamento tem produzido. Quando o pensamento nos fala de um pensador, quando o pensamento nos fala de um experimentador, quando o pensamento nos fala de alguém sentindo esse sentimento, essa emoção, quando o pensamento nos fala de alguém vendo, tem aquilo que está sendo visto e tem alguém vendo. Reparem, essa é uma pegadinha do pensamento. É um modelo brincalhão do pensamento. Me refiro a esse pensamento que eu tenho chamado de pensamento psicológico, que é o que sustenta a dualidade. Ele sustenta a separação. Quando há, nesse momento, atenção para esse movimento, que é o movimento desse padrão de pensamento psicológico, que cria separação e que também cria o tempo. Já temos falado com você aqui, tem diversos vídeos aqui, você pode aprofundar esses assuntos aqui, que estamos tratando aqui com você. Esse pensamento psicológico, ele cria o tempo também. Na verdade, essa noção de passado, presente, futuro, isso é só uma realidade do pensamento. Não tem qualquer realidade fora do pensamento. Não existe tal coisa como o futuro psicológico, nem o passado psicológico. Nós temos só o futuro do calendário, o futuro do relógio, o futuro amanhã para um novo nascer do sol, para um novo pôr do sol, futuro do calendário. Mas não existe tal coisa como o amanhã psicológico, como o futuro psicológico. Se é algo que o pensamento está produzindo. Então, eu fui alguém no passado, sou alguém hoje e amanhã serei um outro alguém. Essa ideia de alguém é uma ilusão, que se move apenas nesse tempo imaginado pelo pensamento. Reparem como é interessante termos essa aproximação, porque isso lhe dá a sensação de que você foi alguém, que está sendo alguém e que será alguém. Então, há sempre esse vir a ser, esse deixei de ser, esse serei ou esse eu fui. Algo totalmente falso. Porque não existe esse alguém, não existe esse tempo. Não existe esse modelo de pensamento psicológico que sustenta essa condição de alguém. Esse modelo de pensamento psicológico, ele só pode sustentar essa condição de alguém quando há ausência de atenção.
Nossa vida, reparem, está sendo sustentada por essa condição psicológica, por esse modelo de pensamento psicológico. Então, sim, existe essa sensação de ser alguém, mas na ausência dessa atenção, precisamos tomar ciência daquilo que está aqui nesse instante, sustentando esta condição do pensamento psicológico e, portanto, essa ideia de alguém presente na vida, no viver, na experiência. Então, a presença da meditação é a atenção plena. Veja, aqui a palavra meditação não está atrelada a nenhuma técnica, a nenhuma prática, a nenhum momento específico de 15 minutos, ou 30, ou 45 minutos de pernas cruzadas, respirando de uma certa forma. Estamos falando desta ciência, desta atenção aqui e agora. Então, temos a presença da meditação. Portanto, essa meditação é autoconhecimento. Essa meditação é Advaita. É a meditação da não dualidade. É a verdade se revelando nesse momento como seu ser, como sua natureza verdadeira, como aquilo que está presente sendo a realidade da vida, sem qualquer ilusão. Então, é isso que estamos trabalhando aqui com você, apresentando para você a verdade daquilo que nós somos, quando não há mais ilusão. Essa ilusão, ela tem se sustentado em nós em razão da ignorância. Há uma boa palavra na Índia para essa ignorância, que sustenta toda essa condição de modelo, de mente egóica, de consciência egóica, de tempo psicológico. A palavra é avidya. Avidya significa ignorância. É aquela ignorância que sustenta o sofrimento. Portanto, é a ignorância a respeito da verdade sobre nós mesmos, sobre aquilo que somos, aquilo que demonstramos ser, a não investigação disso, a não compreensão disso, é a avidya, é a ignorância. Quando existe o fim para essa ignorância, temos a verdade da revelação daquilo que está além disso que demonstramos ser, que parecemos ser. Então, esse é o nosso trabalho aqui com você. Tanto nesse canal como em nosso outro canal, chamado Marcos Gualberto. Você tem aqui na descrição do vídeo o link para conhecer também o outro canal. Além desses vídeos, aqui nesse canal e também no outro, nós temos algo ainda de maior relevância, que são os nossos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Então, sábado e domingo estamos juntos, através de perguntas e respostas, dentro de uma imersão nesse silêncio, que é meditação. Tomando ciência daquilo que está além do eu, além do ego. Aqui na descrição do vídeo você tem um link do WhatsApp para participar desses encontros online. Fora esses encontros, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso fez sentido para você, lhe toca de alguma forma, já deixa aqui no comentário, sim, faz sentido.
Deixe seu like, se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Na verdade, não pode ser encontrado nenhum indivíduo no mundo que possua todas as qualidades em perfeição necessárias para um aspirante, como mencionados nos Yoga Sutras. Todavia, a busca do autoconhecimento não deve ser abandonada.